de novo. Todas as senhas foram desativadas. Então, já faz um segundinho aqui, a gente já dá uma senha. Não, gente, não tá, as coisas estão todas. Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Emitir. Eu estou ok, eu fico chateado de ter atrasado vocês todos aqui, e a gente usou aqui meia hora de nada, né? E ainda assim, eu não sei se isso aqui vai dar vai pular para fora em alguma coisa aqui. Eu estou meio torto aqui, desconfortável, mas eu consigo mandar ver com vocês aqui nos assuntos que a gente tem hoje. Depois eu vou tentar editar isso aqui, mas realmente a coisa saiu um pouquinho do lugar, do jeito que a gente tinha combinado para fazer. Tinha um montão de janela aberta aqui para a gente conversar sobre GPS, essas coisas, mas se nem eu consegui ajeitar as coisas, até eu perdi minha geolocalização aqui do... eu estou olhando as janelas, estou tentando restaurar as janelas. A minha geolocalização de total aqui, e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, eu já estou devendo para vocês aqui um funcionamento direito de dicas de caminho de Santiago, né? Vídeos. Quando a gente estava falando, eu fiz a chamada dessa reunião hoje para a gente conversar exatamente sobre GPS, programas, coisas que a gente usa quando quer ir ao caminho de Santiago, né? E não estou olhando de lado para vocês aqui, não. Estou só procurando uma janela para deixar aberta aqui para a gente aqui. Hoje não é o dia da ajuda. Achei. E ainda está abrindo com propaganda do YouTube. Tá ok. Eu vou compartilhar uma janela aqui com vocês para a gente conversando sobre esse assunto de hoje aqui que a gente tinha colocado. Depois eu vou buscar dar uma cortada nessa meia hora inicial que a gente teve aqui. Tá? Então, vamos lá. O que eu queria conversar com vocês hoje é um programa que a gente está tendo como início de temporada. Aqui está o nosso QR Code. É até chato dar os recados agora que a gente precisa dar, mas eu já ia avisar para vocês que o pessoal que está indo em abril está entrando bastante em contato para a associação, está em cima da hora, mas a Carol está conseguindo, a gente está conseguindo fazer uma coisa rápida de preenchimento de checklist e emissão de documentação, tá bom? Então, vem no site aqui, como eu falo, isso aqui é um QR Code, ou também os dados abaixo para entrar no site e resolver isso aí. Tá? Esse começo de temporada ele é corrido para todo mundo. A gente não costumava associar a gente 15 dias antes e tal, mas está se dando para fazer alguma coisa aí. Tá? Voltamos, sim. Eu quero dar uma boa noite para todo mundo. Pedir enormes desculpas, apesar de não ser culpa minha, mas é a responsabilidade minha desse áudio não ter funcionado até agora. Tá? O que eu quero conversar com vocês aqui é uma pergunta que começou a aparecer bastante para mim sobre o uso dos GPS. Coloquei até um bannerzinho aqui. GPS, mapas, guias, aplicativos, quando digitais no caminho de Santiago. Uma pena que a live ficou dessa forma aqui, mas vamos tocar o assunto. Eu vou repetir esse assunto para a gente deixar ele mais certinho ou fazer um vídeo para a gente conversar sobre isso. É um assunto bem importante e a gente tem que falar de novo desse assunto aqui, explicando algumas coisas sobre navegação no caminho de Santiago e os problemas que isso está acarretando e vai acarretar aos peregrinos aqui. Quem é que aqui está usando e pode escrever, por favor?
aplicativos, quem é que está buscando? A gente está numa época de vício de aplicativos para geolocalização, para mapas, para caminhada e GPS. Lembrar que a Carol está aqui também para dar um suporte. Obrigado, Carol, para qualquer coisa que precisar. Tá? Então, coloca aqui embaixo quem é que está... Não, o áudio não sumiu, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Deixa eu dar uma olhada nele aqui, o áudio. Não, o áudio não sumiu. Antônio Arcas, alguém pode falar se o áudio sumiu mais aí? Áudio ok. Obrigado. Até para uma pessoa só, então o problema não é meu dessa vez aqui. Tá? A gente sai um pouco do escopo inicial do que a gente ia conversar aqui. Eu perdi algumas telas que eu ia usar com vocês, mas vamos usar essa meia hora, 40 minutos aqui para a gente... e você, para quem está pela primeira vez aqui, eu ia pedir para você deixar teu like e ficar inscrito no canal aqui. E então ir atrás dessa informação aqui que a gente tem, que eu tenho para passar para vocês. Por que a gente traz essa informação? Porque quando começa a chegar essa parte de temporada, as pessoas começam a chegar com as mesmas dúvidas e são pessoas novas. Se você já sabe aqui e vai ter outras perguntas, talvez outras pessoas aprendam com as suas perguntas e você também aprenda com perguntas que aparecem aqui. Tem gente que está escolada nessa informação. Há uns meses atrás, a Orieta, que é hospitaleira de Vilória de Rioja, e esse também passa com a Patrícia, isso passa com a Cássio, isso passa com a Natália, que são os hospitaleiros brasileiros nessa linha que a gente tem mais contato. A Orieta me mandou um áudio, e isso está no nosso canal de YouTube, para puxar uma orelha de todo mundo sobre o uso de GPS no Caminho de Santiago. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser analisada de forma muito cuidadosa. Por quê? O Caminho de Santiago, ele tem um problema em relação ao uso de GPS dentro. É uma coisa que algumas pessoas estão experimentando com essa extrema tecnologificação da nossa vida. Então, a gente não entra num carro sem o Waze e a gente não quer ir para o Caminho de Santiago sem um aplicativo, por exemplo... Buen Camino, tá? Só que eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui, e eu não estou aqui para falar a coisa que vocês querem ouvir, eu estou aqui para falar 25 anos de Caminho de Santiago e os problemas que a gente está experimentando sobre isso, tá? O Caminho de Santiago, quando você confia nos aplicativos, você começa a ter um grande problema. A Orieta, a esposa do Acácio, companheira do Acácio, entrou em contato comigo esse ano e falou: Guilherme, eu recebi 2 peregrinas que se enfiaram na lama até o joelho, porque estavam cruzando uma construção, uma alteração de pistas aqui perto na região da Navarra, né? Castilho e León. E ela falou: isso está ficando muito chato, as pessoas não estão ouvindo, você não está avisando as pessoas. Orieta do céu, a gente está avisando as pessoas sim, só que as pessoas ainda assim têm algumas coisas que elas estão ficando dependentes, que é do uso de aplicativos e mapas, tá? Eu tenho que lembrar para você que no começo do ano passado, a gente teve um bom problema de um peregrino que se perdeu nos Pirineus, o risco era de morte, a gente conseguiu acessar um taxista e pelas placas que ele descrevia, porque ele não tinha acesso ao GPS, a gente conseguiu recolher ele lá, isso foi um trabalho do SOS, da associação lá com a Cássio. O que isso mostra para a gente? Que os peregrinos ainda estão confiando numa coisa chamada GPS para Caminho de Santiago, e existe um incentivo a usar esses mapas, só que você tem que entender que os mapas de Caminho de Santiago, os mapas digitais de todos os aplicativos que vocês estão falando aí, e pode taguear o Guilherme em qualquer lugar que alguém indicar, eu posso falar sem sombra de dúvidas, estão todos ou desatualizados ou desatualizando, tá bom? Não existe possibilidade de um aplicativo desse acompanhar o Caminho de Santiago fidedignamente da forma como a gente precisa do caminho sinalizado. Tá? Caminho Ninja, o proprietário do Caminho Ninja faleceu, Odora, faleceu alguns anos atrás, eu não sei como é que ele está na forma de divulgação de novidades ou de atualizações. Tá? O que acontece com isso? A gente tem que entender que o Caminho de Santiago tem uma tecnologia chamada flecha amarela. E eu vou usar a palavra flecha, porque na Espanha setas são cogumelos. Então, para você também não confundir lá, tá? As flechas amarelas, tem várias histórias que se contam dela. A gente vai entrar numa pequena história aqui. Eu encontrei com quem pintou as setas amarelas do Caminho de Santiago e ouvi a história. Eu quero contar isso para vocês aqui, para vocês se aproximarem um pouco disso, tá?
Então, o que acontece? O caminho de Santiago não existe nada. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu tirar aqui. Agora a gente está com todo. Parar tela. Não existe nenhuma tecnologia maior no caminho de Santiago do que das setas amarelas, mas eu tenho que falar isso aí em torno não de otimização do teu tempo na peregrinação. Eu tenho que conversar disso sobre a tua segurança, segurança talvez de vida, tá? Segurança física no sentido de machucados e ferimentos, tá? Como é que as setas amarelas se apresentam no caminho de Santiago? Muitos de vocês já viram, tá? Setas amarelas vão estar nos mais diversos lugares onde você estiver passando. E o que acontece? As setas amarelas, deixa eu tirar a Dora daqui para eu ter mais espaço aqui. Tirar. Essas setas amarelas, elas são um fruto de um pároco chamado Elias Valinha, e essas flechas foram pintadas, a gente está falando no ano 1950 e pouco, onde quando chega essa família no Sebreiro, e eu encontrei com o sobrinho dele a última vez que eu fui para lá, e aí a gente conversou, fiz uma entrevista, isso está no nosso site, no nosso YouTube lá, porque as pessoas têm várias ideias de como começou isso aí. Então, o que acontece? Quando eu encontro ele lá, vamos ver se vocês vão estar. Vocês estão pegando o som do sistema aqui. Eu não vou apresentar tudo isso para vocês. Eu vou pedir para que vocês vão até o local lá para você ver essa reportagem inteira aqui. Como é que foi a escolha das setas amarelas? Como Elias Valinha e o José Manuel, que é sobrinho dele, o Elias Valinha, o tio dele, está enterrado no Sebreiro. Quem passar pelo Sebreiro, vai nessa loja aqui, que é o Artesanias Grial, ou Graal, está logo em frente à igreja, a ermita do Sebreiro, e você busca por ele lá, porque eu encontrei de forma muito diferente, foi sem querer, eu não ia estar passando pelo Sebreiro, eu parei lá, estava muito frio, e aí eu entrei nessa loja para comprar umas setinhas, umas coisas que eu queria, e o que acontece é que a pessoa fala, você conhece a história das setas? Aí eu falei a história que as pessoas falavam, de onde saiu a tinta, ela falou, não, o sobrinho do Elias é dono dessa loja, ele está aqui. E ela me chamou ele resolveu conversar um pouco com a gente, comigo lá, sobre a história. Ele ajuda a escolher a cor das setas amarelas com o tio dele. Ele pinta as primeiras flechas amarelas com o tio dele. Então, você vai lá depois no Caminho de Santiago, no nosso perfil. Vocês estão me ouvindo aqui ainda? Porque eu quero colocar isso aqui, trazendo as flechas amarelas, exatamente, que esse trabalho foi tão bem feito, eles tinham um mapeamento de caminho de Santiago, eles tinham uma coisa um trabalho tão intenso lá e tão bem feito, que o que acontece? Esse trabalho, essas setas amarelas que nascem no caminho francês, Alexandre, dá uma olhadinha no vídeo lá que ele está lá. Só que se está sem som aí, vocês dão uma assistida lá. O que acontece? Essas flechas amarelas, elas passam lá todos os caminhos de Santiago, eles passam os caminhos do Brasil, eles vão aos caminhos do Japão, eles começam a estar por todos os caminhos, tá? Por uma ocasião, por duas coisas, pela forma como foi feito isso, de indicar o caminho e da segurança que essas setas amarelas davam às pessoas. E o que acontece? Quando você vê essa seta amarela, você precisa entender que a confiança nela, ela tem que estar presente para você lá. Se você questionar a veracidade dessa seta amarela, você vai estar colocando em risco o teu caminho de Santiago e a tua experiência. Por que eu estou falando isso aí? Vamos lá. Quando você está numa trilha de caminho de Santiago, uma peregrina também me mandou um vídeo para eu assistir,
e eu comecei a assistir. Ela falou: olha, Guilherme, os erros que estão acontecendo aí. É um casal que está indo ao caminho de Santiago, e eles olham pelo GPS, resolvem ir a Santiago pelo caminho português, por uma parte por GPS, e entram num problema andando pela estrada. Tá? Essas duas tecnologias, as setas amarelas e os GPS, os bons caminhos, tudo isso aí, elas não são completamente confiáveis quando juntas. Você não pode alternar entre as duas, porque isso vai gerar desconfiança no teu caminho. Por que eu falo isso aí? Se você tem no caminho hoje 4 ou 5% das pessoas, até menos disso, 1%, que está seguindo por GPS, quer dizer que quando você pega um caminho do GPS, a chance de você encontrar alguém lá é menor, a chance de você ser encontrado lá numa baixa de pressão arterial que você tenha é muito menor. O teu lugar de segurança, de encontrar alguém ser encontrado, é dentro do caminho das setas, das flechas amarelas. O que acontece com todos os aplicativos de flecha amarela? Todos eles são atualizados depois da flecha amarela. Eu já caminhei pintando flecha amarela lá, até a gente erra mesmo. A Cássio uma vez me pediu, falou, tem muita gente errando aqui, ande na contramão a 2 cidades, vai dando uma olhada com a tinta aqui para você corrigir, as pessoas estão se perdendo em 2 locais aqui, mas você vai ter que identificar isso caminhando, né? E aí a gente entendeu o que estava acontecendo era que algumas pessoas tinham alterado uma placa por a placa cair no chão, e você altera para cima e tal, e o caminho tinha se alterado, e as pessoas estavam caminhando de uma forma diferente, mas chegando lá, mas estava tirando um problema por ter que cruzar uma pista. Foi um caso muito isolado lá. O que acontece? A gente antes tinha uma condição de respeito à flecha amarela muito grande, isso está começando a se perder, e isso está gerando um problema lá. Tá? Você vai se perder no caminho de Santiago se você resolver seguir esses aplicativos que estão se proliferando por aí, que falam que tem o mapa do caminho de Santiago. Tá? O mapa do caminho de Santiago ele vem derivado das flechas amarelas. Você não pode trocar esse poder que as flechas amarelas têm lá. Tá? Já acontece história, eu conto de novo para vocês. Eu conheço o caminho francês, eu cruzei muitas vezes o caminho francês, então eu sei quando as coisas estão diferentes lá. E eu estava chegando em Burgos e tinha uma volta para fazer, e nessa volta para fazer, eu falei, eu conheço o caminho é reto, eu estou andando aqui mais 2,5 km. Nisso, quando eu entro nessa floresta, que é uma floresta bonita, tal, nada complicado, vem um carrinho com javalis em cima e as pessoas com as espingardas. Esse era o meu fleece de caminhada, esse mesmo que eu estou hoje, tá friozinho em São Paulo. Eu estava entrando com o tamanho de um javali dentro de um campo de caça. Isso é perigo iminente de acontecer alguma coisa. Isso é perigo de vida. Tá? Então, a questão de você respeitar é de uma forma assim, você pode praguejar os padres, os sacerdotes locais, quando eles fazem uma volta numa igrejinha lá para você passar na frente dela, podia ter ido reto aqui esses 10 metros, andei 45, pode acontecer isso, pode acontecer, você pode ficar bravo, só que se você tirar a força e o respeito das setas, das flechas amarelas, você vai ter problema no teu caminho de Santiago, tá? As pessoas estão se perdendo lá em seguir, tem bifurcações no caminho que os GPS não estão aptos a informar. Tem bifurcações em bicicleta que ele só está escrito localmente. O GPS não vai informar isso aí. Tá? Se você for uma pessoa que é viciada nisso, tá? Não consegue despregar dessa tecnologia, você vai ter um aproveitamento de caminho diferente. Eu vou lembrar isso aí, que você vai lembrar de mim lá quando você vê por exemplo, o coreano ele é muito ligado a isso. Quando você vê um coreano andando, olhando para um GPS, e quando você vê aquele sol bonito e aquelas coisas, as plantações, tudo funcionando lá, e esse cara parado nisso aqui, ou então ainda não sabendo ficar sozinho no caminho de Santiago, além do aplicativo, ele bota um fone de ouvido e ouvir umas recomendações tão malucas das pessoas. Coloque um podcast sobre autoconhecimento, que você vai aproveitar mais o seu dia de caminhada, porque só caminhar... Você está indo para um local que é considerado uma trilha uma trilha iniciática da Idade Média, a baixa e alta Idade Média, está indo para a época dos celtas, e as pessoas estão ainda falando para você levar leitura para ouvir podcasts, porque não dá para ficar sozinho sem um som no caminho de Santiago. Se você não consegue ficar sem um som no caminho de Santiago, né? Eu estou passando do aplicativo para a tecnologia, você está com um problema de autoconhecimento lá.
E se você não consegue se deixar por isso aí, se uma música não, ela tem que estar te preenchendo, você não consegue ficar sozinho lá. E se eu te conto aqui nesses últimos 25 anos que você tem que confiar nesse processo teu e confiar nas flechas amarelas, e ainda assim você vai querer confiar num aplicativo para Caminho de Santiago, eu acho que você pode entrar muito, muito, muito numa enrascada, e quem está falando isso não sou eu. Eu falo até com o dedo assim. Quem está falando isso são todos os hospitaleiros do Caminho de Santiago. Então tem que entender que os aplicativos, eles são um negócio, tá? Eles têm viralização, eles têm marketing para estar funcionando. Tá? Para que a gente usa um aplicativo no Caminho de Santiago? Para dar uma olhada na cidade próxima que é, se ela tem um restaurante, se ela tem alguma coisa, mas não para a gente ver direção de mapa. Ó, uma coisa assim, uma brincadeira que eu faço, está no caminho português, se o sol está nascendo à sua direita e se pôr na sua esquerda, você não está com problemas graves acontecendo. Ó, isso aí não foi programado por mim, não, gente. Deixa eu voltar. Ufa. Se você está no caminho francês e o sol está nascendo nas suas costas em 90% dos dias e se pondo à sua frente, você está no caminho correto. Tá? A natureza nos ensina isso. Né? E isso parece uma coisa esquisita, né? Mas se você tiver um erro de caminho e isso se inverter, você está com um problema acontecendo lá. É uma brincadeira, isso é uma brincadeira de Idade Média. Tá? As flechas amarelas, elas estão espalhadas pelo caminho, por exemplo, quando você está falando de caminho português ou caminho primitivo, você já vai ter um pouco mais desse tipo de material, que são caminhos que estão sendo desvendados ou colocados de forma mais recente. Quando você está em caminho francês, você vai ter as setas mais rústicas, que elas vão estar nas paredes, nas árvores, como essa aqui. Elas sempre vão estar presentes. Quando uma pista for arrumada, quando tiver um problema de rotatória de carros que está com alteração que você precisa cruzar, essas setas se alteram na hora. E quando que o Buen Camino, quando o Caminho Ninja, quando os mapas vão ser alterados aqui? Não tem jeito, gente. Isso aqui é física, é lógica funcionando. Tanto que a gente tem um guia que é lindíssimo no site, que aparece de vez em quando, que ele é impresso em papel 120 e tal. E esse guia, eu falo, esse aqui é de referência histórica. É um guia que vai a Santiago. Mas aquele guia, ele está desatualizado em algumas coisas, inclusive nos albergues. Não existe guia de albergue em papel, porque tudo se atualiza todo ano. Mas ele é um guia de referência histórica lindíssimo para Caminho de Santiago, e as pessoas adoram. Ele está em espanhol, você já começa a viajar naquela coisa, tanto que acho que chegaram 7 unidades aí, tem 3 disponíveis lá no site. E esse guia eu falo assim para as pessoas, tenham como uma referência histórica, mas esse guia sempre vai falar para você, siga a flecha amarela. Tá? E juntando essas coisas, eu queria que você, se você está no caminho francês, busca ir no Sebreiro e conhecer essa história, busca ir nas artesanias Graal, do lado da igreja lá, e tentar encontrar com o Manuel, porque isso é parte da história que está indo embora. O Elias Valinho está enterrado dentro da igreja, da Capela do Sebreiro, e o sobrinho dele ainda está lá, que ajudou, que pintava, que ele conta como eles invadiam a França. A gente não está falando de uma época onde você tinha a comunidade europeia, mas eles iam para os Pirineus para pintar as flechas amarelas, né, que ele ajudou a escolher a cor para não se confundir com nada. Isso funcionou muito. Então, essas flechas amarelas, não é que elas são... A gente não está falando de tradição de flechas amarelas. A gente está falando de uma tecnologia que funcionou e que as pessoas estão tentando quebrar isso por um vício de aplicativos. Só que isso está gerando perigo. Os albergues principais, você atinge ele seguindo as flechas amarelas. Tá? Mas quando eu lembro disso, quando eu vi pessoas que estavam com a pressão baixa no caminho, na trilha de Caminho de Santiago, isso não é um risco muito grande, mas que baixou a pressão, precisava de uma água, onde é que elas estavam? Dentro do caminho das flechas amarelas. E se eles estivessem fazendo um caminho independente, porque pela pista mostrou que isso era de forma mais reta ir para algum lugar. Quem que encontra essas pessoas? Você está entendendo que, como associação, a gente fala de segurança. E eu preciso repetir essa coisa do você usar um GPS lá, significa que você está indo a um lugar numa escolha muito pessoal tua. Não é muito bem a experiência de Caminho de Santiago que a gente vivia, ou que as pessoas viviam nesse reinício das peregrinações nos últimos 30 a 40 anos.
Tá? E nunca a gente viu um peregrino se perder, às vezes, por 30, 40 metros. A quantidade que tem de gente se perdendo não é que é perigoso se perder, mas é cansativo. Quando você pega um caminho errado pelo seu GPS, você pode estar vendo peregrinos a certa distância de você, mas se você tem um córrego entre você e esses peregrinos, depois de 4 quilômetros, você tem que voltar esses 4 quilômetros. E quando você deixa de passar por lugares que são de importância histórica no caminho, porque você resolveu ir pelo GPS. E quando esse GPS, o GPS faz isso, esse aplicativo, tem uma monetização interna para te levar para alguns lugares. Isso existe, gente. Isso é tecnologia funcionando. Ou você acha que se faz um aplicativo para Caminho de Santiago, há uma doação feliz para os peregrinos? Não, isso é contabilizado. Isso, existe patrocínio nisso. Tá? Coisa mais chata é você estar olhando o aplicativo lá e ele abrir janelas da Decathlon lá no meio do teu Caminho de Santiago. E a experiência mais bonita de Caminho de Santiago é quando você abandona essa tecnologia. Eu vou até mais longe nisso. Está no Caminho de Santiago, pega o seu celular, guarda um pouquinho, usa um lápis e um bloquinho para você escrever suas experiências do dia, fazer suas continhas. É muito interessante quando você volta do Caminho de Santiago, você vê a tua letra, você lembra daquelas coisas, o cursivo que você tinha lá, você lembra de momentos que você estava passando ou de que você estava escrevendo, do que você guardar numa tela de celular tudo. Você já tem as fotos na tela de celular. Tá? Você anote coisas com as mãos lá, porque você traz parte da tua lembrança. O Caminho de Santiago é um aprendizado, não é uma viagem turística, gente. Viagem turística tem uma outra coisa. Você pode estar indo para turismo, é diversão, mas Caminho de Santiago te traz uma outra coisa. Tá? Então, nisso de você abandonar essas tecnologias, você revive partes de você que você não está mais lembrando que existem. Tá? E isso é muito comum a gente ver lá. Abandona um pouco isso e volta a olhar para as setas, porque a intenção não, o resultado que isso dá para você é quando você olha de longe, os teus olhos começam a identificar como uma águia o que está acontecendo, onde é que estão as flechas amarelas, e você passa a ter uma postura de caminhada, de observação, onde você interage com o ambiente que você está. Dentro dessa caixinha aqui, eu sei que você já está ficando hoje em dia. Eu fico nessa caixinha aqui. Será que é legal a gente levar essa caixinha para lá? A gente não consegue desapegar disso mesmo? Se por segurança você não desapega, aí eu tenho certeza que não vai ter jeito. Você vai querer estar dependente disso o tempo inteiro. Quisera eu que tivessem locais para carregar celular de semana em semana, e as pessoas iam entender a diminuição disso. Você não precisa, você precisa da tua saúde, dos teus pés, do alimento, da água e da tua cabeça para estar lá. Né? E quando você encontrar com essas pessoas que estão se perdendo da essência de caminho, e quando você fica num celular, você está se perdendo, você está num país fazendo uma trilha que pessoas às vezes pensam uma vida inteira para fazer. E aí você chega num albergue, você está num albergue, como o albergue do Acácio, que é uma casa de mais de 300 anos, de paredes de pedra, com lareira ligada dentro, e você tem um incenso ligado, você tem um café lá, você tem a presença do Orieta, que saiu da Itália para estar lá, o Acácio, que saiu do Brasil para estar lá, você tem peregrinos transitando lá, esse incenso deixando aquele cheiro no local, o cheiro do café, você tem o friozinho do lado de fora, você tem lá dentro uma música que eles sempre colocam, uma música celta que fica tocando, e aí você sai de onde você está e acessa o Instagram para ver um meme de um cavalo que ri. E aí você mostra para o teu amigo e as pessoas estão lá e se perde muito disso. Não é que eu estou querendo preservar, não é que eu estou sendo raiz em alguma coisa, mas você entende que você vai se deslocar para um lugar que você está vendo, isso aqui você vê no metrô, no trem, no ônibus, em qualquer lugar. A coisa mais gostosa é você guardar o teu celular dentro de um trem, lá em do Caminho de Santiago, você ir ao vagão restaurante, compra uma garrafinha de vinho e um sanduíche lá e fica olhando pela janela. Você não vai ver isso de novo. E para quem está indo pela primeira vez a Caminho de Santiago, não existe mais uma primeira vez. Não existe outra vez que você vai ter esse frio na barriga de estar lá. Não existe outra vez que você vai, pela primeira vez, poder abandonar uma tecnologia e saber que a tecnologia mais segura que você vai estar lá é uma flecha amarela pintada por um pároco que hoje está morto no Sebreiro, enterrado, o sobrinho dele está vivo e se espalhou para o mundo inteiro, até para o Brasil. Não vai ter outra primeira vez disso. Você vai ver pessoas andando lá que não sabem andar sem tecnologia. Treina a fazer isso. Eu sei que é chato, as pessoas falam das mesetas, você passar as mesetas no caminho francês sem
um fone de ouvido, para algumas pessoas é massacrante, é muito difícil ficar sozinho. Tá? E ficar sozinho da forma correta não é o que vocês ouviram eu falar. O ficar sozinho é quando você fica com a única pessoa que foi lá, que é você mesmo. Ficar com a música é você pegar o seu cérebro e jogar ele para outro lado. Existe uma coisa terapêutica, você ouvir os seus passos o dia todo lá. Você identificar que um peregrino está chegando quando você ouve um cajado bater no chão. Você ir para essa parte analógica é uma coisa que muita gente está esquecendo lá. E é uma pena, isso não é culpa do Caminho de Santiago, isso são as pessoas que nós estamos levando para lá. Nós estamos fazendo isso. Quando alguém me pergunta se o Caminho de Santiago está ficando mais caro, é muito interessante isso. Ele está mais caro, mas não na forma como estão falando. Nós estamos peregrinos mais caros. Nós estamos gastando mais, nós estamos indo atrás de um conforto que é merecido, talvez seja, tá? Mas o Caminho de Santiago que você leu, ouviu e assistiu, ele é um caminho de 15 anos atrás. Se você bobear um pouquinho hoje, você cai num caminho muito, mas muito bem construído e modernizado. Só que os dois caminhos estão lá. Você vai ver pessoas fazendo caminhos com mais simplicidade, mais enriquecimento, e pessoas fazendo um caminho com mais fuga interna lá. Isso vai acontecer bastante, você vai ver essa diferença dessas pessoas que não se submetem a. É lógico que não passar do teu nível de segurança, tá? Mas use as coisas que o caminho traz, use o hospitaleiro. Você não vai conversar com o hospitaleiro no Brasil. A única coisa que eu quero que você traga para o Brasil e que isso se torne uma coisa que te chame a atenção é quando você entrar no estacionamento de um prédio ou está em algum local onde tem uma flecha amarela, você automaticamente toma aquele susto porque você quis seguir aquela flecha amarela. Aí você vai ter, aí o Caminho de Santiago vai ter entrado em você. Porque mesmo o caminho de português que as pessoas estão fazendo a partir do Porto, com 12, 13 dias, ou um caminho francês que pode ter 12, 13, 20, 25, 30, 35 dias, isso é tempo suficiente para isso entrar na tua cabeça. Tá? Isso é tempo suficiente para você ter uma sensação muito interessante, que é aprender a confiar nesse caminho, a confiar nessas flechas, nessas pessoas que estão lá. Nós estamos ficando muito individualistas com isso aqui. A gente não precisa mais de ninguém com isso aqui. Experimenta no Caminho de Santiago sentir a dependência que você pode ter do ser humano lá, tá? E do que o ser humano fez de uma forma mais rústica lá. Tá? Porque isso aqui te deixa muito autossuficiente. Mas aí você não precisa estar num lugar onde as partes mais bonitas são compartilhar com as pessoas. Tá? Esse assunto que eu queria trazer para vocês aqui, eu tinha mais material sobre as flechas amarelas, mas eu vou fazer o material para colocar. Mas tenham muita atenção nisso. Entenda que se você tem muito medo das coisas no caminho e você for para a tecnologia para isso, isso é um medo teu lá. E tomara que você, em alguns dias, perca esse medo, guarde o seu celular e entre no caminho e se doe para o caminho, como o caminho se apresenta para a gente lá. Tá? Eu acho que é uma das partes mais importantes lá. Está aqui uma pessoa que já teve grandes problemas de querer desconfiar de uma flecha amarela. Graças a Deus, eu não caí nessa de querer usar mapas de GPS, mas eu, com a Cássio, com o Juan lá, que trabalha com táxi, tivemos já que socorrer pessoas que optaram por usar esse GPS. Né? E foi uma coisa de muito receio, porque tinha risco de vida lá. Né? Então, se você não está vendo setas amarelas, pergunte para alguém que está perto, não siga os ciclistas lá. Os desvios vão ser apresentados na sua frente pelas flechas amarelas, ciclistas, descida, subida. Tá? Tem um mapa que quem está na mentoria viu lá que eu explico de bifurcações porque elas acontecem. Tá? E se deem, é o que eu falo, se deem a isso. Tá? Exatamente como o Fabiano comenta aqui. Você está indo buscar o que lá, né? Olha que interessante a coisa. Fiz o caminho francês inteiro, 200% do tempo, fone. Nas chegadas dos dias mais difíceis, para esquecer o cansaço, final de etapa, era exceção. Mas foi 1%, né, Emerson? Olha que interessante. Tem gente que não consegue ficar sem ser produtivo, né? Produtivo, eu tenho que estar produtivo, eu tenho que estar ouvindo alguma coisa para aprender mais. E a pessoa já está no caminho. Você já está cruzando o norte da Espanha ou o norte de Portugal, entrando na Espanha. Será que tem mais conhecimento do que você vê como está sendo feita uma plantação de tomates, como que eles estão colhendo a uva, como é que é o comportamento da agricultura lá? Será que existe um conhecimento em você
ver como eles guardam os tratores dentro da garagem e deixam os carros para o lado de fora, ou como as vacas são mais importantes do que alguns locais que as pessoas ficam nas casas lá, né? Será que é interessante conhecimento lá de você ver como uma senhora de mais de 80 anos está pastoreando 10, 20 vacas na região do Cebreiro, né? E essas vacas obedecem ela? Quando você vai ver isso de novo? Né? Será que não tem mais conhecimento para extrair desse local que você está indo? Os gostos das comidas? Será que não é mais importante você chegar num bar muito simples lá e perguntar o que tem de gostoso aqui, do que você pegar uma indicação de alguém que fala assim, não coma em qualquer lugar, vá para tal cidade. Fora uma Caia Laurel, fora uma Rodo Franco em Santiago, onde é o local de quase uma festa, local que as pessoas saem da Espanha inteira para estar nesses locais, será que os seus olhos não podem te levar a algumas experiências que são só suas? Porque quem sabe, quem passa pela mentoria, eu falo disso aí. Eu sei que você assistiu um montão de coisa aqui, mas a gente não entrou em 5% do teu caminho de Santiago. É por isso que eu tenho segurança em deixar a mentoria fluir, né? Porque eu sei que a experiência de caminho de Santiago não está jogada lá. Porque quando esse excesso de blogueiros que tem hoje de caminho de Santiago, eu falo excesso, porque quando a gente fazia isso, tudo era mato. A gente estava falando que nós fazíamos gravações do Caminho de Santiago há 24 anos atrás. O primeiro documentário independente sobre o Caminho de Santiago é nosso. Pode parecer a coisa mais estranha. A gente ganhou prêmios em Portugal, mas no Brasil não andou. Mas é uma tecnologia completamente complicada. Congelava a câmera, mas foi a primeira vez que entrou tripé, entrou câmera, uma equipe independente, não era uma rede de TV fazendo alguma coisa. A gente conseguia entrar, a gente conseguiu estar com o Tomás de Manharim, que nem existe mais. A gente conseguiu estar com hospitaleiros lá que não existem mais no caminho. É um caminho que não existe mais, virou um relato histórico. E hoje tudo se vira assunto de gravar Caminho de Santiago. É bonito você ter o seu drone e gravar, ou você assistir uma imagem de drone no Caminho de Santiago. Essa é uma análise que faz muito sobre isso. A imagem de drone no Caminho de Santiago você nunca vai ver porque você não voa, né? Então, se emocione com as coisas certas de Caminho de Santiago. Saiba que aquilo é um local feito de pessoas. Use o teu tempo para conhecer essas pessoas. Né? Eu lembro até hoje, quando a Carol estava caminhando, e ela teve a grande experiência de eu estava perto, entrando em Castro Reris, cidade lindíssima, antes de Mostelares, procurem Castro Reris aí, e tinham aquelas caves pequenas, e eu sempre vi que o espanhol era um pouco mais seco assim. A Carol falou, o que é isso? Eu falei, aqui eram lugares de envelhecer vinho e tal, mas hoje em dia às vezes viram um lugar de guardar cacareco. Parece uma casinha de hobbits do Senhor dos Anéis, assim, tem uma portinha assim. A Carol falou, eu quero tentar entrar ver. Eu falei assim, tenta ver. Se eles xingarem a gente e falar para sair daqui, a gente sai. Então ela passou assim, posso conhecer isso e tal. Era um lugar onde andava rato, assim, pelo telhado, a gente via assim. E o cara chamou a gente para conhecer lá dentro, a gente sentou, experimentou o vinho dele, e foi uma coisa muito fora, a gente poderia estar passando lá rápido, e aí ele contou como envelheceu o vinho, e ele mostrou a escada, que era um subterrâneo, e teve um ensinamento muito bonito lá, que ele falou assim, vocês podem olhar daqui de cima, vocês não podem descer, porque o vinho está sendo envelhecido, e a gente não tem oxigênio lá embaixo. Você vai descer nessa escada e você vai respirar normalmente, dali a alguns minutos você não tem ar para isso, e você fica lá embaixo mesmo. E a gente passou horas conversando sobre esse processo todo que existia dentro de uma pequena cave de vinho antiga, pequena, onde os amigos se reuniam para jogar baralho e envelhecer o próprio vinho lá. Então, essas experiências estão presentes lá e elas não têm nada a ver com tecnologia. Elas não estão nem nos guias, porque elas não são experiências vendidas lá. Tá? Quando você, no Cebreiro, existe uma senhora que nem deixa tirar foto, que ela tem uma panqueca com mel, ela ainda está viva lá. Isso não está descrito em lugar nenhum. Tá? Os pequenos bares que não são, que o blogueiro não está passando para comer o melhor, polpo, a galega da Espanha toda, e não ganham dinheiro para isso, esses lugares não estão presentes nas tecnologias, e não vão estar nos aplicativos, e não vão estar nos guias, não vão estar nas revistas. Só que você vai passar por lá, olha onde estão as pessoas locais, e para tomar um café com leite lá, porque pode não ser muito bom, mas você vai experimentar o que está acontecendo lá. Você não está indo para uma grande capital onde tem atrações para você, você está indo num lugar onde os teus olhos vão buscar as coisas. Né? Então, o Caminho de Santiago é uma volta no tempo mesmo, é um retorno, onde você aprende a tirar um pouco mais desse animal que a gente tem dentro, que precisa de comida, que precisa de paciência, que precisa de força, que precisa de convivência
somos animais sociais e no caminho de Santiago a gente precisa disso. Então, é uma série de coisas que nos traz de volta um ser humano, que é o ser humano pré-exagero de tecnologia que a gente está tendo aqui. Tá? Como a Carol, a Isabel, que coisa bonita que a Isabel falando. Ao invés de ouvir falando por músicas, vamos ouvir os sons da natureza, dos ventos, das águas. É muito bonito quando você está se aproximando de algum lugar, você não sabe o que tem, mas você ouve um som de água correndo tão forte que se chama atenção para você procurar, para você ver, porque as águas no caminho de Santiago, quase que todas são extremamente transparentes. É uma coisa que a gente não está acostumado aqui. E às vezes você passa por uma pontezinha que você não ouve se você está de fone, você não ouve esse tipo de som te chamando a atenção. Ou então uma coisa que algumas pessoas podem ter ouvido na primavera, que é o som do cuco. O passarinho, o cuco. E é um som baixo, um som leve, mas ele fica cuco. Eu passava pelo cuco há 25 anos atrás com uma dor na perna que eu queria pegar o cajado e achar um cuco para bater, porque parecia que ele estava tirando sarro da gente. Mas som de cuco, quem já ouviu o som de cuco? Né? O podcast a gente ouve a qualquer hora. Né? Música gregoriana a gente ouve a qualquer hora. Um cuco na natureza, quando você está caminhando, o som do silêncio agressivo que tem algumas religiões do caminho, que atrapalha a gente, que parece que você está com o ouvido tampado, esse som a gente só ouve ou deixa de ouvir em locais específicos. Né? Você ouviu depende da região de montanha, em Fonsebadon, dormindo, você ouve lobos pela noite, é uma coisa que não tem preço, porque você está ouvindo uma coisa que é a natureza funcionando lá. Né? E são experiências que a gente pode estar perdendo. E a gente começou falando sobre a segurança de você não usar um fone de ouvido, não usar um GPS, e estamos passando para os benefícios reais de você não usar um fone, não usar um GPS, não querer se guiar pela tecnologia lá. Tá? E olha que interessante, foi de um oposto ao outro, falando assim, ó, isso aqui é perigoso por causa disso, mas é muito melhor. Onde é que você vê essa informação se juntando assim? Ó, sai da tecnologia que vai ser muito mais seguro, e quando você sair da tecnologia, você vai aproveitar muito mais o lugar que você está. Então, eu acho muito especial esse tipo de informação. E eu quero que você lembre disso quando você estiver lá, porque isso é uma parte bem importante do caminho de Santiago. Não é chegar em Santiago, não caiam nessa besteira. Entenda que vocês estão indo ao caminho de Santiago. Se vocês estivessem indo ao túmulo do apóstolo, se é que está lá, você estaria pegando um avião para ir a Santiago de Compostela. Você está indo a caminho de Santiago. E você não está indo às cidades do caminho de Santiago, você está indo a caminho de Santiago. Você está indo fazer esse caminho de um dia para chegar em uma outra localidade. E esse local no meio, ele importa bastante. Se desafia lá a tentar se distrair com você mesmo. Tenta entender até onde os seus pensamentos te levam. Tenta entender quem que está dentro de você lá. Tenta deixar essa pessoa sair de dentro. É triste, gente. Por isso que a gente fala, e a Carol comenta assim, quer chorar, chora, quer rir, ri. Por que essas emoções se afloram tanto? Porque a gente está tocando alguém que a gente não toca há muito tempo. Como teve um peregrino, o Aldo, que foi para o caminho francês, e ele estava fazendo um processo de mentoria, não sei nem se ele está aqui, se tiver, dá um alô, Aldo. E desculpa abrir assim, que o Aldo falava assim, eu estou indo lá para resgatar alguém que eu esqueci há muito tempo, alguma coisa assim. E as pessoas estão indo lá resgatar essas pessoas. E eu sei que vai dar medo, eu sei que isso não vai ser fácil, eu sei que as emoções afloram muito lá, mas coragem para isso. Né? Você já tem coragem de trabalhar uma vida inteira, você teve coragem de ter filhos, você teve coragem de aprender a dirigir, teve coragem de enterrar um filho, enterrar pai, enterrar mãe, você teve coragem de tanta coisa na vida. Será que você não vai ter coragem? Eu falo assim que se distrair é um medo de uma realidade que está lá, então a gente não está acostumado a ver esse medo, a gente só está achando que está buscando uma distração. Tenta se há uma penitência, você está no caminho de Santiago, deixe que seja essa de alguma coisa que você ainda não conhece, que você não encontra há muito tempo, sair de dentro de você. É isso que o caminhar faz, não só em caminho de Santiago, mas lá favorece, porque quando você tem língua estrangeira para o lado de fora, você não pega papo muito fácil acontecendo, então isso favorece muito a introspecção. Tá? E por isso que o caminho de Santiago é um caminho que sempre foi para estrangeiros, caminho francês, para os franceses. Né? Então, ele sempre tem esse histórico de caminhada, de reflexão, sempre houve no caminho de Santiago. Na Feira Livre de Vila Franca de Alberto não tem preço. Não é todo dia que tem a Feira Livre lá. Gente, eu queria ter essa... Eu acho que
isso virou uma reunião de muita reflexão, mas eu acho que a parte mais importante é que você vai guardar essa informação. Então, de qualquer forma, eu busquei trazer para vocês a parte certa do que você tem que buscar para se geolocalizar e se buscar no caminho de Santiago. Tá? Então, se você entrou agora, volta depois, nós estamos falando sobre o perigo de você estar dedicando a tua vida aos todos os tipos de aplicativos, GPS, mapas, no caminho de Santiago. Não estou falando para a vida daqui, não. Posso deixar algumas dúvidas com você aqui. Foi uma pena que a gente teve problema do som lá. Vou cortar a primeira parte para não atrapalhar o pessoal que vai ver depois. Né? Cidade espetacular, Emerson, sobre Vila Franca del Bierzo, local onde mora Jesus Rato, que eu não sei quem é fã de quem mais, se a Carol é fã de Jesus Rato ou Jesus Rato era fã de Carol, pois ela conta essa história para vocês aí. Então a gente fofoca, uma história super legal sobre Vila Franca. Uma coisa interessante sobre Vila Franca é sobre esse senhor, esse Jesus Rato, e a forma como ele tira a dor de peregrinos. Tá? Isso é uma das maiores coisas que eu já vi dentro do caminho de Santiago. Tanto que ele chama de bruxo lá, família de hospitaleiros, está bem velhinho. Olhem, passem por Vila Franca del Bierzo, primeiro albergue municipal à direita, ao lado esquerdo o albergue Ave Fênix, vai virar história já já. Tá? Depois a gente busca uma coisa que eu lembro de algumas coisas, Carol lembra de outras, lá a gente faz uma live à distância aqui. Talvez na próxima a gente conte disso aí, a gente junta para contar, que vai ser bem legal. Tá? Gente, mais uma vez, obrigado pela paciência dessa falta de som, pela paciência dos arquivos meus terem saído todos aqui, mas eu quero cumprir sempre essa ideia aqui da gente se juntar para falar de Caminho de Santiago hoje. Posso contar, então? A Carol falou que eu posso contar. Vocês têm paciência aqui? 5 minutinhos aqui. Eu vou tentar botar uma foto dele aqui, vou buscar uma foto do Jesus Rato. E eu vou trazer uma foto dele aqui, vocês vão ver quem que é a figurinha aqui. Vou contar, sim, senhor. Esse é Jesus Rato. Então, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que é uma coisa que pouca gente sabe. Ritual da Queimada é uma pessoa ímpar. Como é que eu conheci Jesus Rato? Indo ao caminho de Santiago nas 2 primeiras vezes, ao bruxo. Eu não gostava de história de bruxo. Quem é bruxo e tal, não sei o que lá. E as 2 primeiras vezes que eu conheci Jesus, Rato se escreve com J, jato. As 2 primeiras vezes que eu vi ele estava saindo com espingarda no ombro para buscar alguém que tinha roubado a caixinha de moedas dele e uma outra vez tinham entrado no quarto dele e pegado a economia dele toda. O espanhol deixa dinheiro debaixo do colchão. A Carol não vai entrar com voz mesmo, senão a Carol estava contando. O que acontece? E aí eu estava fazendo um caminho com a Carol, o primeiro caminho que a gente estava fazendo como associação já, a gente estava em 2016, eu acho, e a gente estava nos Pirineus, em Saint-Jean, e tinha um pessoal entregando um panfleto e tal, e tal, e tal. E, de repente, a gente pega um panfleto e fala, ai, Carol, é a gente dando panfleto para chamar a gente para ir para as coisas, para os lugares e tal. Ao meu jeito. O jeito paulistano já, adaptado, apesar de não ser daqui. Pegamos esse panfleto e aí eu olhei e falei assim, eu olhei para a cara dele e falei assim, você é Jesus Rato? Ele falou assim, sou... E aí eu falei, Carol, você não sabe quem que é e tal, e tal. E a Carol já ri e tal. Ele falou, vamos tomar um café? Era a primeira vez que ele tinha ido a Saint-Jean, Pied-de-Port, e a família dele era de Saint-Jean. Ele estava muito feliz que ele contou que tinha um hospitaleiro muito legal trabalhando com ele, e a família dele não ficava muito no albergue, então ele estava muito feliz, estava comprando presente, gorro vermelho, que é muito comum em Saint-Jean e tal. E a gente falou assim, a gente vai passar pelo Ave Fênix e vamos ficar lá. Tá ótimo. Gente, como é que vocês estão de like aí? Dá um donativo de like para nós aí, para funcionar o canal, você vê que precisa. O que acontece? Chegamos em Vila Franca, Carol chegou antes de mim, eu cheguei depois, ela já estava na mesa conversando, os dois se encantaram muito um com o outro. A Carol falava assim, tem umas mãos enormes, vamos ver aqui se o pessoal coloca as mãos de Jesus Rato aqui. E aí, existe um assunto lá que eu já conhecia isso há 10 anos antes de ter ido com a Carol, que eu estava com uma companheira, Denise, caminhando lá, e a Denise estava com uma dor nas costas. E aí o Jesus chegou por trás dela, assim, colocou a mão no ombro, ficou passando a mão e ficava olhando para ele, assim, ficava olhando para a brasileira, assim, eu esqueci o nome dela, ela estava de hospitaleira,
E a Denise falou assim, que engraçado, eu estou sem dor nenhuma nas costas. Aí a brasileira virou assim para ela, você não sabia que o Jesus tem isso? Por que chama ele de bruxo? Ele tem isso aí. Vamos colocar isso como um reiki, tá? O assunto tem que ser finalizado como um reiki, tal que seja. Só que eu ficava estranhando, eu falei assim, eu não sabia, parecia que ele estava assediando e tal, ela falou, está sem dor nenhuma. E esse assunto, transcendendo 10 anos depois, contei para a Carol sobre isso aí e tal, e a Carol, naquela baita a intimidade com ele, ela falava assim, o Rato, posso falar para as pessoas disso? Ele ria assim, não, não pode não, mas ria dizendo que sim. Então ela chegava para uma peregrina, falava assim, você está com alguma dor aí na perna, alguma coisa? Ai, todo, sei que lá, vem aqui. E o Rato, ele não fazia oração nada, ele pegava, por exemplo, na perna da pessoa, pegava a mão, ou como se os braços fazia assim, e acabou. E a pessoa ficava olhando assim, e saía meio rindo assim, e a Carol fez essa brincadeira. Naquele mesmo dia aconteceu uma coisa muito interessante lá. Chega um casal de carro, e esse casal, no caminho de Santiago, vocês vão ver que às vezes quando alguém se machuca muito, está com muita dor, pega um táxi, quem está andando junto, às vezes se é a companheira ou o companheiro, pegar um táxi junto é como quebrar o caminho um do outro. Então esse carro encosta no albergue do Habitat, no Ave Fênix, no Jesus, o cara entra mancando todo arrebentado e a esposa, a namorada, está dentro do carro ainda pagando, está fazendo as coisas. Nesses 4 minutos, 5 que ela vai entrar, quando esse cara entrou antes, o Jesus já olhou o jeito dele, já pegou, já deu um abraço, segurando. E esse cara, quando a esposa entra, o albergue está rindo, porque o Jesus está falando para ele: sobe, desce, tem uma escadinha para a cozinha, sobe, desce aqui, vai para cá, vai para lá, dá um pulinho e tal. E todo mundo rindo, e essa esposa, isso quase gera uma briga enorme, porque ela falou: você está de sacanagem comigo? Né? Falando em inglês, você estava arrebentado lá, o que é isso aqui? Foi só para não andar? E aí explicaram isso do Jesus, e a Carol seguiu fazendo essa brincadeira com as pessoas lá, dessa imposição de mãos. Ele não faz um ritual, ele pega, abraça a pessoa, só que existe uma coisa, ele fala assim, não estou te curando, estou tirando a dor agora. Tá? O albergue Jesus Rato, Jesus Rato nasce naquele albergue, ao lado era um hospital de peregrinos. Quando ele era criança, ele contou isso para mim e para a Carol, que a avó dele era uma benzedeira local e colocava as mãos junto quando ia fazer essa imposição de mãos de alguém, e ele foi pegando isso. Então, quando criança, quando alguém caía de um trator, se machucava, ele corria e colocava as mãos em cima da pessoa. Isso são assuntos locais de lá. E as pessoas falam assim, é um bruxo, o que é isso e tal. Então, fica aquela coisa de um local católico muito fechado com uma pessoa que tem um poder diferente nas mãos. Tá? E aí, nessa coisa da Carol ficar brincando com ele, teve um campeonato de comer pudins lá no albergue, no Ave Fênix, que aí teve uma coisa interessante lá. Ele é assim, ele é bem de madeira o lugar todo lá. Então tem que ver se você gosta. A Carol ganhou e falou assim: quem ganhar pode pedir o que quiser. A Carol falou assim: o que eu quiser, olhou para a cara dele assim, falou assim: Jesus Rato, eu quero que você faça o ritual da queimada para esse albergue inteiro. Quem conhece ele sabe que isso é um pedido muito complicado para ele. Ele olhou para a cara dela assim, aí ele brincou assim: se você é a bruxa que vai me ajudar, a gente vai fazer isso agora. Aí ele gritou: todo o álcool para fora do albergue agora, nós vamos fazer o ritual da queimada. Ele fez o ritual da queimada para 60 pessoas lá, que foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi no caminho. Então, ele faz com respeito até hoje, nos últimos 40, 50 anos que o Ave está funcionando, até hoje a mesma troca dos caramelos da queimada é no mesmo pote até hoje. É um ritual que, se feito da forma correta, ele é muito bonito. Você tem 50 pessoas, todos os copinhos passam na mão de 50 pessoas sendo enchidos. Não é um ritual só de queimar, existe uma oração celta colocada lá. Então, é uma coisa muito bonita. Quando o Carol falou assim, eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, agora que a gente é expulso desse albergue. O Jesus para e fala assim, o ritual da queimada vai ser feito e tal. E é muito interessante o respeito que ele teve de falar assim, a partir de agora, qualquer garrafa e copo de vinho tem que estar fora desse albergue, porque a gente está fazendo, a gente está sacralizando esse ambiente. Tá? Então, isso vai virar história já já. Não é o albergue mais arrumadinho, o Ave Fênix já pegou fogo 3 vezes, os peregrinos reconstruíram com dinheiro de donativo. Então, não vai ser sempre que ele vai estar bem-humorado, não vai ser sempre que você vai ver a pessoa que eu vi, você pode ver a outra pessoa que eu vi, então eu vi o 8,80 dele, não vai ser sempre que ele vai estar lá, mas isso vai virar história já já, como o Tomás de Manharim virou história, é um dos últimos, como o Acácio, o Ave Fênix, são os últimos refúgios da velha guarda do Caminho de Santiago. Antes do turismo entrar solando na Espanha, esses caras estavam atendendo os peregrinos a preços de pesetas,
a preços de €1, €2. Hoje, eles já cobram de forma mais normal, porque a estrutura que pedem é outra. Pedem uma máquina de refrigerante, pedem essas coisas, eles precisam ir colocando. Mas não vai ser como uma baita hospedagem hoteleira lá, mas são os últimos refúgios para quem tiver vontade de experimentar e ver que a história pisou lá quando ninguém recebia peregrinos, eles recebiam. São albergues que começaram a funcionar. É lá em Vila Franca que na cidade do Rato, Vila Franca, que tem uma das portas de Santiago, que era considerado também fim de caminho, e também recebia as indulgências quem chegasse à porta de Santiago de lá. Tá? Então, o cara que teve bastante amizade com a Cássio, Paulo Coelho, o cara que está lá há muito tempo. Essas histórias que eu contei para você aqui, eu vi junto com muitos peregrinos, todo mundo que passou lá vai falar a mesma coisa. Não é uma impressão, você não precisa achar que ele faz aquilo lá quando ele fazia nas pessoas. Tá? É desculpa, como a Carol falou assim, ó, não peçam tanto isso aí lá. Ah, gente, sei lá. Fala que a Carol mandou pedir, tá bom? Joga a coisa para ela aqui. Não sei se ele vai lembrar que faz tempo que ele teve com a gente lá, né? Mas eu não sei. Lógico, se ele falar que não sei que lá, tudo bem, mas se ele vê que uma pessoa está muito machucada lá, ele vê chegando, é fatal, ele vai chegar a pessoa e vai tirar, vai arrancar a dor dela na hora, encostando as mãos dele. Como isso funciona, eu não faço sentido nenhum, eu não entendo nada disso, mas são as coisas que tem no caminho de Santiago. Isso é história antiga, isso é a história que quem viu, talvez esse ano a gente ainda veja, como o Pablito passou, como a Maria a Maria passou já, estava no caminho a Logronho, como as pessoas estão mais anciãs, estão maiores, estão jubilados, os aposentados, está todo mundo caminhando para isso. Então, eu desejaria que vocês vissem essa história acontecendo. Não é uma hotelaria fantástica mais, mas era o que tinha e era bom antigamente. Tá bom? Não peça, pelo amor. Tá bom, Carol. Ninguém pede isso aí. Observem um lugar. Entrar com respeito é tudo nos locais, viu? Estejam no caminho de vocês. Obrigado por todo mundo aqui. Ah lá. Estar com vergonha. Não peçam, gente. Combinado? Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado. Dagmar, exatamente. O Fabito fazia cajados, faleceu. Encontrei a última vez ele. Eu tenho 2 nozes que eu peguei com ele lá, que eu sempre dava a volta na casa dele, e chamava ele e tal. E a gente catou. A primeira vez ele me ensinou a andar de cajado, segunda vez a gente catou nozes, terceira vez ele tinha uma maquininha que catava nozes do chão. Na última vez ele estava num carrinho só, dando os carinhos dele, já não andava mais. Mas são as vidas andando. E vocês sabem que eu gosto muito das pessoas que fizeram o caminho de Santiago. Eu sempre vou dar muito valor para elas. Eu gosto dessa coisa mais antiga aí, eu gosto dessas tradições de lá. Aprendi a gostar. Sempre foi um lugar muito imutável na minha vida, sempre foi minha fuga de emoções, o caminho de Santiago. Sempre achei que aquilo nunca mudasse. Mas o caminho também está mudando. Aproveita esses próximos anos agora para estar nesse caminho, nas épocas mais quietas também. Tá bom? Gente, obrigado por acompanhar. Foi muito assunto, eu juro para vocês que a gente não viajou na maionese aqui. A gente falou de coisa muito séria. E parece até um pouco místico, diferente, mas isso é caminho de Santiago. Isso não é místico, não. Isso é a realidade que a gente encontra lá. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Vou tentar tirar o comecinho, que a gente ficou sem som. E depois deem um like, compartilhem isso aqui com as pessoas. Avisem que deu problema no comecinho do som, tá bom? Teve bastante papo interessante aqui. Um abraço. Fátima Borges, quando a tecnologia é vencida pelo ser humano, você estava inspirado hoje. Não sei, acho que a gente ficou tão dependente da tecnologia para poder falar com vocês, que eu fiquei bravo com quem usa essa tecnologia no caminho toda hora. Tá bom? Deixa que as associações que a gente usa a tecnologia para você não precisar usar lá. Abraço, gente. Até a próxima quarta-feira e vou fazer com mais cuidado algum teste aqui para entender o que aconteceu. Até logo. Um bom resto de semana para vocês, uma boa preparação para quem está se preparando. E estamos online para vocês nos canais de WhatsApp, nos grupos, participem deles. Um abraço. Fiquem todos com Deus.